Literatura, resumo. Iracema, de José de Alencar, grande cearense. Iracema, ícone do indianismo romântico, teve sua primeira publicação em 1865 e figura até hoje entre as principais obras literárias brasileiras, de autoria de José de Alencar, cujo projeto artístico envolvia a consolidação de uma cultura nacional. Iracema foi uma narrativa de fundação, ou seja, seu eixo temático principal versa sobre a criação de uma identidade cultural, um texto que se orienta para apresentar a origem da nacionalidade brasileira. É por meio do enlace amoroso entre a Índia, Iracema, representante do povo nativo ameríndio, e o português Martim, colonizador do século XVI, que José de Alencar constrói uma narrativa que remonta à gênese da pátria brasileira. Esse encontro de raça teria gerado o povo brasileiro. Em resumo, Iracema é uma obra que traz como protagonista uma mulher indígena com características físicas e psicológicas muito idealizadas. A história tem início quando Martim, português, responsável por defender o território brasileiro de outros invasores europeus, perde-se na mata, em localidade que hoje corresponde ao litoral do Ceará. Iracema, ainda tabajara, que então repousava entre as árvores, assusta-se com a chegada do estranho e dispara uma flecha contra Martim. Ele não reage à agressão por ter sido alvejado por uma mulher. Iracema entende que feriu um inocente. Em pacto de paz, Iracema leva o estrangeiro ferido para a sua aldeia e para ter com seu pai, Araquém, o pajé da tribo. Martim é recebido com grande hospitalidade, mas sua chegada não agrada a todos. Irapuã, guerreiro tabajara apaixonado por Iracema, é o primeiro a desagradar-se. Durante sua estadia na aldeia, Iracema e Martim aproximam-se e floresce entre os dois forte atração. Contudo, Iracema tem um papel importante na tribo. É uma virgem consagrada a Tupã, guardadora do segredo da Jurema, um licor sagrado que levava a êxtase os índios tabajara. Entre festejos e batalhas com outras tribos, entre elas a dos potiguaras, aliados de Martim, Iracema e o estrangeiro português envolve-se amorosamente e ainda quebra o voto de castidade, o que significa uma condenação à morte. Martim, por sua vez, também é perseguido. Irapuã e seus homens querem beber seu sangue. A aliança com os potiguaras torna um inimigo ainda mais indesejado. Apaixonados, Iracema e Martim precisa fugir da aldeia tabajara antes que a tribo perceba que a virgem rompeu o voto de castidade. Juntam-se a Poti, índio potiguara, a quem Martim tratava como irmão. Quando os tabajaras percebem a fuga, partem em perseguição aos amantes liderados por Irapuã, e Caiubi, o irmão de Iracema, acaba por encontrar a tribo potiguara, e uma sangrenta batalha é travada. Caiubi e Irapuã agridem violentamente Martim, e Iracema avança com ferocidade contra os dois, ferindo-os gravemente. Prevendo a derrota, a tribo tabajara bate em retirada. O casal então refugia-se em uma praia deserta, onde Martim constrói uma cabana. Iracema passa muito tempo sozinha, enquanto o amado fiscaliza as costas em expedições a mando do governo português.
Martim é constantemente tomado pela melancolia e nostalgia de sua terra natal, o que entristece Iracema, que passa a pensar que sua morte seria para ele uma libertação. Não muito tempo depois, Iracema descobre-se grávida, mas Martim precisa partir para defender, junto a Poti, a tribo potiguara, que está sob ataque. Iracema acaba tendo filho sozinha e batiza a criança de Moacir, o nascido de seu sofrimento. Ferida pelo parto e pela tristeza profunda, o leito de Iracema seca. Martim chega a tempo de Iracema entregar-lhe a criança e falecer logo em seguida. Grande romance de José de Alencar, análise da obra. Vamos agora entender um pouco a obra de José de Alencar. Escrita em terceira pessoa, o narrador é onisciente. O trabalho linguístico promovido por Alencar faz com que a obra seja situada no gênero de prosa poética, pois o autor privilegia aspectos relacionados à forma da poesia, como o ritmo, a literação, o uso abundante de metáforas, comparações e perífrase. Há, segundo Antônio Cândido, uma melodia verbal que conduz o romance feito de descrições repletas de imagens e cores, que ajuda na fusão da história com os elementos da natureza, características tipicamente romântica. A paisagem é elemento importante para a narrativa. O espaço geográfico em que se situa são as matas selvagens do litoral cearense. Há uma valorização da cor local por meio da ênfase na beleza das paisagens descritas, tipos, recursos nacionalistas da primeira fase do romantismo. Metáforas e comparações ressaltam as paradisíacas terras brasileiras. Iracema representa a indígena submissa à cultura europeia, e seu nome é um anagrama para a América. Martim, por sua vez, representa o guerreiro colonizador e conquistador. Seu nome é associado a Marte, o deus grego-romano da guerra. A união entre os dois representam a lenda da criação do Ceará, pois Iracema foi enterrada à sombra de um coqueiro, em que a jandaia, sua ave de estimação, cantava em lamento a sua morte. Iracema significa Ceará significa o canto da jandaia, e também da união entre o casal que nasceu, Moacir, cujo nome significa filho do sofrimento, representando o primeiro cearense, a gênese da nacionalidade brasileira, fruto do enlace entre o colonizador e a indígena. Vamos fazer uma análise agora, ver alguns personagens. Iracema, quem era Iracema? Era a Índia Tabajara, guardadora do segredo da Jurema, uma planta alucinógena. Martim é o colonizador português, baseado em Martim Soares Moreno, primeiro colonizador português do Ceará. Araquém, pajé Tabajara e pai de Iracema, Caubi, guerreiro Tabajara e irmão de Iracema. Irapuã, chefe dos Tabajaras, principal inimigo de Martim. Andira, velho guerreiro, irmão de Araquém. Poti, guerreiro potiguara e aliado de Martim. Jacaúna é o chefe dos potiguaras. Batuirité, velho sábio, avô de Poti. Moacir, filho de Iracema e Martim. Japi, cão de Martim. O contexto, vamos ver agora o contexto. Escrito nos anos finais da geração do romantismo brasileiro, Iracema é obra inspirada por forte nacionalismo que caracteriza essas produções românticas. À época, o Brasil era uma nação recém-independente de Portugal, fato que direcionava artistas
de diversos gêneros a pensar e construir uma identidade cultural de origem nacional, do que significa ser brasileiro. A narrativa de Iracema passa-se no século XVII, entre 1603 e 1611, retomando os anos da chegada dos portugueses ao continente sul-americano. Entretanto, trata-se de uma idealização da figura do índio, bem como do traumático processo colonial. A invasão portuguesa não despertou grandes paixões nos povos originários pelos homens europeus, como retrata a narrativa. Pelo contrário, os portugueses trouxeram consigo doenças, guerras territoriais, escravidão, estupro de indígenas, além do grande genocídio das populações que habitavam o território brasileiro. José de Alencar é o autor de diversos livros que trazem diferentes perfis femininos como protagonistas. Dramaturgo, romancista, jornalista, crítico e também político, José Martiniano de Alencar nasceu em Messejana, Ceará, em 1º de maio de 1829. Filho de um senhor do Império, mudou-se ainda criança para o Rio de Janeiro, tendo vivido também em São Paulo, onde cursou a faculdade de Direito no Largo de São Francisco, e em Pernambuco, onde concluiu o curso da Faculdade de Direito de Recife. Alencar foi redator no Jornal Diário do Rio, ofício que abandonou para dedicar-se à política. Foram 4 legislaturas seguidas atuando como deputado do Ceará pelo Partido Conservador. Foi também um dos maiores representantes do romantismo brasileiro, sendo parte da primeira geração de autores românticos, ligado ao indianismo e ao nacionalismo, preocupado principalmente com a consolidação de uma cultura autenticamente brasileira. Escreveu romances indianistas, urbanos, históricos, regionalistas. Também produziu obras para o teatro, exaltados textos políticos nos quais criticava a figura do imperador e versava sobre política externa, diplomacia e uma controversa apologia do trabalho escravo. Ok, pessoal, ficamos por aqui. Olá! Se você está assistindo esse vídeo, você é um apaixonado por literatura. Não esqueça, inscreva-se no meu canal, ative o sininho para receber notificações e siga-me nas redes sociais. Dê aquele like para ajudar o canal a crescer.